Que livro aí? Uns 5 livros que você recomende pra quem tá começando no espiritismo ou... Aí é uma questão de gosto. Meu gosto não é muito comum das pessoas. Eu gosto dos clássicos, né? Eu gosto do livro não, eu falei Helen, da Medium. Um caso de desmaterialização de Alexander Aksakov, tá? No País das Sombras, que é uma médium falando das experiências dela na época com... Eu gosto desses clássicos, né? Que contam a William Crookes, o Conan Doyle. Pouca gente lê a história dos peitinhos de Conan Doyle. Conan Doyle é um autor maravilhoso de Sherlock Holmes. Eu amo Sherlock Holmes. Tá? Eu amo House porque é o Sherlock Holmes perfeito. Então, Conan Doyle era espírita, ele escreveu um livro enorme, muitos casos interessantes, pouca gente lê. Gosto desses clássicos bastante. E os modernos, quando eu digo assim, esses Poxa, eu amo a Ivone Pereira. Os livros dela são muito bacanas. E eu gosto muito de Filomeno de Miranda. É um autor que tem a ver. Até porque as coisas que ele fala têm a ver com o que eu gosto de estudar, essas coisas assim. Mas existem livros que eu acho assim, importantes que eu releio muitas vezes. Quando chega no Natal, em dezembro, por exemplo, eu leio todos os livros relacionados a Cristo, o cristianismo. Então, há 2000 anos, então 50 anos depois, Paulo Estevão, eu leio novamente. Mas não só esses. Maria de Schollen, acho que não é espírita, mas eu acho relevante. Eu pego um monte de livros que falam sobre o cristianismo, história, etc., nesse sentido, e releio muitas vezes. São livros que eu gosto muito. Tem um livro que eu te recomendei recentemente, mas não é porque é que eu acho importante. A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues, do Clarim. Ele escreve a história da última igreja cristã, antes de virar catolicismo. E é um romance maravilhoso, é um romance. Mas o que me chamou a atenção para eu ler esse livro foi a história por trás. Deve ter uma história muito interessante. É um livro que conta a história da última igreja cristã, tem um martírio e os personagens, assim, mas ele pesquisou o fato e escreveu de forma romanceada aquele acontecimento, que é um acontecimento histórico, tá? Mas os detalhes que tem ali, não... Aí, olha como é que começa a história. Ele era de Matão, eu não sei se ele morava na época ali, ele ia fazer uma palestra, ele era espírita, e tinha uma senhora que chegava para ele, Wallace, eu tenho o mesmo sonho recorrente, toda vida eu tenho esse mesmo sonho. Ano após ano ela ia lá contar o sonho para ele. Ele já fugia da mulher. E ela contava, por que eu tenho esse sonho? Anos, repete sonho, Por quê? É karma. É a brincadeira dele. Aí ele viajou, foi falar em outro lugar. Aparece um homem, Wallace, eu tenho um sonho recorrente. Não, tô atrás do maluco. Que história é essa? Outra pessoa falou um sonho. Quando ele falou, só que o que ele descreveu era muito parecido com o que a mulher tinha descrito. Mas não era a mesma. Era como se fosse dois no mesmo lugar, vendo de pontos diferentes. Aqui ficou assim. E você sonha isso há muitos anos. É o mesmo sonho. Aí ele achou outra pessoa em outro lugar. E aí ele começou a ir atrás. Levou muito tempo